Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor Ademilson Pacheco, pastor e presidente da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador e ainda mais capelão sênior. E aqui agora o meu desejo é que você se sinta à vontade, conectado aí em sua casa ou em seu local de trabalho. Você vai ouvir aqui agora a continuação da jornada terapêutica de capelania prisional no vídeo de número 7. Eu sei que o seu cérebro vai passar por uma estimulação cerebral profunda. A palavra terapêutica de Deus vai dar uma lição a seu cérebro de uma vez por todas. Você vai deixar de lado os maus vícios, os maus hábitos, uma vida desagradável e vergonhosa. Você vai deixar de lado a autossabotagem, a procrastinação e ainda mais, você vai deixar de lado as crenças limitantes para viver a vida de seus sonhos mais lindos dentro da vontade da palavra de Deus, que é boa, perfeita e agradável, como diz Paulo em Romanos 12, versículos 1 e 2. Estou aqui com a minha Bíblia do capelão. E nesse momento, o Espírito Santo vai ativar você. Vou compartilhar para você que gosta de ouvir sobre capelania evangélica prisional a prática da prisão do Antigo Testamento e ainda mais a prática da prisão no Novo Testamento, uma abordagem introdutória com breve desenvolvimento que vai gerar saúde mental, emocional e espiritual e libertação de pensamento. Você sabia, a pior prisão não é a prisão de grades, é a prisão sem grades, a prisão da mente. Preste atenção agora e se prepare. A prática da prisão no Antigo Testamento. A primeira menção do cárcere e presos que temos na palavra de Deus aparece no livro de Gênesis, na história de José do Egito, vendido por seus irmãos e comprado por Potifar, é preso por causa da calúnia da mulher do seu patrão. No cárcere, José ganha as boas graças do carcereiro e obtém regalias. Gênesis, capítulo 39. Ainda no cárcere, José desvenda sonhos dos colegas e depois do próprio faraó, sendo enfim libertado e exaltado. Gênesis capítulo 40 e 41. Agora, no livro do Êxodo, capítulos de 1 a 15, descrevem a experiência da Páscoa, que é uma experiência particularíssima de libertação. O povo hebreu
escravizado no Egito, clama a Deus até que este desce para fazer o seu povo subir para a terra da promessa, liberto da escravidão. É evidente aí no Êxodo o paradigma da libertação é uma libertação efetiva que tanto fala aos presos. Consegue entender tudo isso? No livro de Levítico, temos um caso de prisão preventiva, cujo desenlace, infelizmente, é a condenação à morte do jovem hebreu que foi ouvido blasfemando contra o nome de Deus. Levítico 24, 10 a 16. Caso semelhante no livro dos Números, a respeito de um homem surpreendido a apanhar lenha em dia de sábado. O homem é preso, mantido sob custódia, enfim, sob veredito do próprio Deus, é condenado à morte. Números 15, 32 a 36. Você sabia? No livro dos Juízes, temos o caso de Sansão, aprisionado pelos filisteus e no cárcere, na prisão, vazados olhos, obrigado a girar o moinho. Juízes 16. O primeiro livro dos reis nos descreve o aprisionamento do profeta Micaías, esbofeteado e condenado a pão e água pelo rei Acabe de Samaria, por ter ousado falar-lhe a dura verdade. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículo 27 e 28, episódio narrado ainda em segundo livro das Crônicas, capítulo 18, versículo 25 a 27. Caso semelhante se dá com o profeta Hanani, aprisionado por ordem do rei Asa de Judá, também por ter ousado repreendê-lo, segundo o livro dos Crônicas, capítulo 16, versículo 10. Ainda o segundo livro dos reis menciona a prisão com grilhões do rei Oséias da Samária, por ordem de Salmanassar, quinto da Síria, em castigo por sua traição. Segundo o livro dos Reis, capítulo 17, versículo 4. O livro de Neemias, pós-exílio, alude a um ponto conhecido da cidade de Jerusalém, chamado Pátio do Cárcere. Neemias 3:25, sinal de que ali havia uma prisão. E o livro de Esdras, da mesma época, transcreve o final do rescrito de Artaxerxes a Esdras, no qual a lei de Deus, a Torá, adquire status de lei do rei da Pérsia, sua transgressão acarretando sanções severas, morte, desterro, multa e prisão. Esdras 7:26. Você está ouvindo Capelania Evangélica Prisional no Ministério da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. No capítulo 24 do livro de Isaías, no início do chamado Pequeno ou Grande Apocalipse, anuncia-se que os reis da terra, no juízo, serão reunidos como um bando de prisioneiros destinados ao cárcere,
serão encerrados no calabouço e depois do longo tempo serão chamados às contas. Isaías 24, 22. O profeta Jeremias passa repetidamente pela experiência da prisão e dos maus tratos correspondentes. Em Jeremias capítulo 37, versículos 13 a 21, descreve-se como o profeta Jeremias é açoitado e posto no cárcere. No capítulo 38, versículo 4 a 13, o profeta Jeremias é lançado à cisterna, onde se atola no lodo. Em Jeremias 40, versículo 1, lemos como o profeta Jeremias é acorrentado junto com os prisioneiros que iam ser deportados para a Babilônia, sendo, no entanto, depois libertado. Ainda mais em Jeremias capítulo 52, versículo 11, vimos que o rei Zedequias de Judá são vazados os olhos depois que é preso na fuga e o conduzem até Babilônia, condenado ao cárcere até a morte. No mesmo contexto do exílio, o livro das Lamentações de Jeremias chora as virgens e moços e até as crianças levadas para o cativeiro. Lamentações capítulo 1, versículo 18. Está gostando de ouvir? Se prepare mentalmente, emocionalmente e espiritualmente nessa jornada de capelania prisional. Agora, a oração inspirada dos Salmos reflete a situação da prisão, partindo quer do simbolismo, quer da realidade do cárcere. Assim, os Salmos 142, que poderíamos chamar de Salmos do preso, e cujo título o atribui a Davi quando estava na caverna fugindo de Saul. Ouça o que a Bíblia diz: tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Salmos 142, versículo 7. Pois o Senhor escuta os pobres e não rejeita os seus quando estão presos. No Salmos capítulo 79, a súplica comovedora: chegue à tua presença, o gemido do cativo, consoante a grandeza do teu poder, preserva os sentenciados à morte. Salmos capítulo 79, versículo de número 11. No Salmos capítulo 88, atribuído a Ema, o Ezraíta, novamente a situação de quem está trancado, sem saída entre quatro paredes, com expressões que lembram a situação de Jó. Ouça Salmos 88, versículo 8. Apartar-te de mim os meus conhecidos. Apartar-te de mim os meus conhecidos, e fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. No Salmo 102, uma constatação agradecida. Salmo 102, versículo 19.
pois ele olhou para baixo, lá do seu santuário, dos céus, o Senhor contemplou a terra. Salmos 102, versículo 19. Ouça agora Salmo 102, versículo 20. Para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Ainda mais, Salmo 102, versículo 21. Para que eles anunciem o nome do Senhor em Sião e o louvor dele em Jerusalém. Você que é capelão evangélico ou capelã evangélica, nesse momento, aqui agora, permita que a palavra de Deus habite ricamente em seu coração e ainda mais em sua mente, muitos benefícios advirão. Agora, no Salmos capítulo 107, entre outras expressões de ação de graças coletiva, o salmista, inspirado em Isaías, canta, Salmo 107, versículo 10, tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro. Ouça agora Salmo 107, versículo 13. Então eles clamaram ao Senhor nas suas dificuldades e ele os salvou das suas angústias. Você vai ouvir agora Salmo 107, versículo 14. Ele os tirou das trevas e da sombra da morte e quebrou as suas prisões. Você está gostando de ouvir Capelania Evangélica Prisional do Ministério da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Enfim, o Salmo 116, versículo 3, 16 e 17, a situação afetiva do salmista. Laços de morte me cercaram e angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Salmo 116, versículo 3. Ouça agora Salmo 116, versículo 16. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Agora, Salmo 116, versículo 17. Oferecer-te-ei o sacrifício de ações de graças e clamarei o nome do Senhor. Consegue entender isso? Você vai ouvir agora e gostou de ouvir a prática de prisão ou encarceramento no Antigo Testamento e viu os resultados. Agora você vai ouvir a prática da prisão no Novo Testamento. Estou aqui com a Bíblia do capelão. Multiplicam-se no Novo Testamento as referências à prisão sofrida injustamente por causa da verdade da fé no Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, desde o encarceramento do primo de Jesus Cristo, João Batista, narrado pelos três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, até a prisão anunciada de alguns dentre vós da comunidade de Esmirna na carta ao anjo da igreja em Esmirna, Apocalipse,
capítulo 2, versículo 10. Por isso mesmo, surpreende-nos que o apóstolo Paulo, que tantas vezes sofreu pessoalmente prisão indevida, você sabia? João Batista, o precursor de Jesus Cristo, cuja prisão, por causa de Herodíades, amante de Herodes Antipas, é narrada por Marcos e Mateus, que descreve o trágico desfecho da decapitação do profeta na penumba do cárcere. No Sermão da Montanha, inculcando a necessidade e a urgência do perdão entre seus discípulos, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, alude à prática penal da época, com a eventualidade do cárcere no caso das contendas, e aconselha uma reconciliação rápida, justamente para se evitar a prisão. Mateus capítulo 5, versículo 25. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Mateus 5, 25. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Mateus 5, 26. Na parábola do devedor ou credor implacável, em Mateus 18, 23 a 35, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, fala da prisão daquele que devia e não tinha como pagar, e a quem seu credor lança no cárcere até que pague toda a dívida. Agora, no relato da paixão do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aparece nos 4 evangelhos a figura de Barrabás, preso por motim e homicídio, um preso famoso, como lembra Mateus 27, 16, e que em João 18, 40 qualifica de assaltante, o qual, preferido pela multidão, é solto por Pilatos, uma espécie de indulto de Páscoa. Ao longo do mesmo relato, os 4 evangelhos percorrem-se com detalhe as várias etapas da paixão de um preso, no caso o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. As ameaças desde o início de seu ministério, as tentativas de aprisionamento durante a vida pública, a traição de um amigo, no caso de Judas Iscariotes, o aprisionamento com sucessivo abandono dos discípulos, o julgamento perante o sinédrio com as falsas testemunhas e os maus tratos, bofeteadas, cuspidas e escárnios. E ainda mais, o resto da noite na prisão, à mercê dos guardas, período do qual não falam os evangelhos. Pela manhã, a entrega e denúncia à autoridade civil, com a decisão já tomada de fazê-lo condenar à morte. As acusações de subversão política, depois da condenação, sem advogado de defesa, a tortura da flagelação romana, seguida ainda da paródia da
entronização real com a coroa de espinhos e portações de vassalagem dos soldados romanos. Segue-se a via sacra com o condenado Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, carregando às costas seu próprio instrumento de suplício, a crucificação, a agonia, a morte, diante do mínimo de amigos fiéis, entre os quais a Mãe Maria desolada. Do alto da cruz, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o Messias, ainda a palavra misericordiosa ao chamado ladrão arrependido em Lucas 23, 43. Em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Assim, os passos da paixão do preso, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, e condenado, felizmente iluminada pelo desfecho glorioso da ressurreição. Eu quero que se lembre dessa verdade teológica. Quanto à experiência da prisão por parte dos discípulos de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, já nos advertia sem rodeios: aonde vos prender e perseguir, e vos entregarão às sinagogas e às prisões, e vos conduzirão a reis e governadores por causa do meu nome, declarou Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, a seus discípulos. O livro de Apocalipse, por 2 vezes, alerta para a eventualidade da prisão. A primeira, na mensagem dirigida ao anjo da igreja que está em Esmirna, Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabolos está para lançar em prisão alguns dentre vós, para seres postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Consegue entender essa verdade teológica proferida pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo? E ainda mais, Apocalipse, capítulo 13, versículo 1, descreve a besta que sobe do mar, clara figura do império, a quem o dragão entregou o poder, o trono e a autoridade. Apocalipse, capítulo 13, versículo 2, e a quem é dada permissão para guerrear contra os santos, os cristãos, e vencê-los. Apocalipse 13, 7. A Bíblia diz: se alguém tem ouvidos, ouça. Apocalipse 13, 9. Se alguém leva para cativeiro, que é prisão, para cativeiro, prisão, vai. Se alguém matar, a espada, necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e fidelidade dos santos. Apocalipse, capítulo 13, versículo 10. Pois bem, é para a prisão que são enviados por ordem do Sinédrio, já depois do Pentecostes, os apóstolos Pedro e João, pelo crime de estarem ensinando ao povo e anunciando em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador,
a ressurreição dos mortos no templo de Jerusalém. E na prisão, os apóstolos Pedro e João permanecem até o dia seguinte, quando são submetidos a julgamento e, mesmo sob ameaças, são libertados. Atos 4, versículos 5 a 21. O episódio se repete mais adiante, quando os apóstolos são presos, mas durante a noite o anjo do Senhor os liberta prodigiosamente. No mesmo livro de Atos dos Apóstolos, descreve-se a ação repressora de Saulo contra os discípulos. Atos capítulo 8, versículo 3. Saulo, porém, assolava a igreja, eclésia, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Atos 8, 3. Ainda Saulo, respirando ameaças e morte contra o discípulo do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Atos 9, 1. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, o levasse presos para Jerusalém. Atos capítulo 9, versículo 2. Um tempo depois, o apóstolo Pedro, que já foi preso mais de uma vez por ordem do Sinédrio, é detido por Herodes Agripa nos dias dos pães ázimos e reservado à condenação depois da Páscoa. A Bíblia diz em Atos capítulo 12, versículo 1. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Atos 12, 1. Fazendo passar ao fio de espada a Tiago e a Jacobos, irmão de João. Atos 12, 2. Vendo se isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Petros. E eram os dias dos pães asmos. Atos capítulo 12, versículo 3. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escotas de 4 soldados, cada uma, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Atos 12, 4. Petros, porém, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Atos 12, 5. Eis, porém, que sobreveio um anjo agelor do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Atos 12, 7. Os guardas, as correntes, os portões, nada disso impede que Petros seja libertado e escape para outro lugar. Atos 12, 17. Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Do mesmo sentido, Paulo e Silas, presos em Filipos por estarem perturbando a ordem pública, são miraculosamente libertados, e nessa libertação o carcereiro se converte, mas não sem passar pelo castigo das varas e pelo trancadeamento na cela mais profunda,
e o aprisionamento aos cepos. Atos 16, versículo 22 a 24. No episódio aparece a consciência dos direitos do cidadão que Paulo tinha e que o levava a recusar uma libertação em surdinha depois da ilegalidade sofrida. Atos 16, versículo 35 a 37. Ainda nos Atos dos Apóstolos, toda a parte final do livro se ocupa com as vicissitudes da prisão de Paulo no final de sua terceira viagem missionária, entrando no templo de Jerusalém, suspeito de ter introduzido gregos no lugar santo, é agarrado pelos que o consideravam inimigo da lei e do povo de Israel, e por pouco não é linchado, sendo salvo pelo tribuno e os soldados romanos, que o recolhem preso à fortaleza Antônia, prisão Antônia. A seguir, estando para ser torturado, para ser lhes extorquir o motivo por que gritavam assim contra ele, Paulo declara-se cidadão romano e tem a prisão aliviada. Atos 22, versículo 25 a 29. Descoberta a trama de seus inimigos, disposto a eliminá-lo, e quem vem trazer a informação para o tribuno é o sobrinho, o filho da irmã de Paulo. Atos 23, versículo 11 a 22. O prisioneiro transportado para um cárcere mais seguro e a uma instância superior de Jerusalém para Cesareia Marítima. Atos 23, 35. Em Cesareia, Paulo é ouvido pelo procurador Félix. Atos 24. Entretanto, o tempo passa, vem novo procurador, Pórcio Festo, e Paulo, recusando ser submetido novamente ao tribunal de seus inimigos em Jerusalém, apela para a instância suprema, o imperador em Roma, na época Nero. Atos 25, versículo de 1 a 12. Em Atos 25, 16, temos interessante referência à jurisprudência judaica semelhante. O réu não pode ser condenado meramente à base de acusações, sem poder defender-se dos acusadores e diante deles. Em Atos 27, 1, inicia a descrição da viagem de Paulo, preso para Roma, de navio com escolta. Chegando a Roma, Paulo obtém o regime de prisão domiciliar, podendo permanecer numa residência alugada, mas junto com o soldado que o vigiava. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 16. Ainda sobre as prisões sofridas pelo apóstolo Paulo, temos vários testemunhos em suas cartas. Várias vezes ele, Paulo, se intitulava preso de Jesus Cristo. Em Efésios 6:20, Paulo se apresenta como embaixador do Evangelho em cadeias. Na carta aos Filipenses, Paulo informa que minhas prisões se tornaram conhecidas em Cristo Jesus por todo o pretório e por toda parte, e a maioria dos irmãos, encorajados pelas minhas cadeias, proclama a palavra com mais ousadia e sem temor. O apóstolo Paulo fala dos que pensam acrescentar sofrimento às minhas cadeias pelo fato de anunciarem o Cristo Jesus por rivalidade. Filipenses 1,17.
Na segunda carta aos Coríntios, na famosa passagem que o apóstolo Paulo se vê obrigado à autodefesa contra seus detratores, pergunta: eles são ministros de Cristo? E responde: muito mais eu. Muito mais pelas fadigas, muito mais pelas prisões. 2 Coríntios 11, 23. Mais adiante, na mesma carta, recorda a peripécia de ter fugido do etnarca rei Aretas dos nabateus, que queria prendê-lo em Damasco, Paulo escapando, descido um cesto ao longo da muralha, 2 Coríntios 11, 32 a 33. Na segunda carta a Timóteo, a bela afirmação de que, embora ele esteja acorrentado como malfeitor, a palavra de Deus não está algemada, acorrentada. Mas há as referências do apóstolo Paulo a seus companheiros de prisão, Andrônico e Júnia, apóstolos exímios mencionados na carta aos Romanos, Romanos 16, 7. Aristarco, preso comigo, lembrado na carta aos Colossenses, Colossenses 4, versículo 10, provavelmente o mesmo que é citado em Atos 19, 29 e 27, 2, e Epáfras, meu co-prisioneiro, assim inteiramente na carta a Filemon. Filemon, versículo 24. Você ouviu e ficou cheio de entusiasmo sobre a prática de prisão no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Você que está aí em sua jornada de capelania prisional evangélica, estude a Bíblia, estude a Bíblia do capelão, estude programação neurolinguística, estude inteligência emocional, microexpressões faciais e outros, para lhe dar suporte em suas experiências de aconselhamento em seu ministério de capelania prisional. E Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, abençoe o seu ministério de capelania prisional em todos os níveis e sentidos, dentro da vontade de Deus, na palavra de Deus, que é boa, perfeita e agradável, diz o apóstolo Paulo. Até o próximo vídeo, que vai continuar gerando entusiasmo e saúde mental, emocional e espiritual. Jesus te abençoe. Eu quero que se lembre disso. Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor Ademilson Pacheco de Castro e ainda mais capelão sênior da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. E aqui agora o meu desejo é que você se sinta à vontade, conectado aí em sua casa ou em seu local de trabalho. O Espírito Santo vai ativar você e você vai experimentar em sua vida cristã e no ministério de capelania prisional, saúde mental, emocional e espiritual. Seu cérebro vai passar por uma estimulação cerebral profunda. A palavra terapêutica de Deus vai dar uma lição ao seu cérebro de uma vez por todas, para você ajudar o outro em seu trabalho de
capelania prisional evangélica em aconselhamento espiritual. Se prepare, capelão ou capelã, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente, para ouvir o vídeo 8 da jornada terapêutica de capelania prisional. Preste atenção na equipe ministerial e a sua sementeira. Miguel Riso Júnior conta que o célebre escultor dinamarquês viveu na Itália há algum tempo. Em 1938, voltou à sua pátria e levou consigo algumas estátuas que o fizeram famoso. Acondicionou suas obras de arte com palhas que tinha à mão na cidade onde morava, na Itália, em Copenhague. Um criado desencaixotou as estátuas e naturalmente jogou fora as palhas que serviram para condicionar as peças para a viagem. No verão seguinte, começaram a surgir em Copenhague algumas flores que só existiam no Jardim de Roma. Feito o levantamento, descobriram que aquele escultor havia transportado sem saber a semente daquelas flores nas palhas com as quais havia condicionado suas obras de arte. Prestem bastante atenção. A verdade é que em sua vida, meu amigo capelão evangélico prisional ou capelã evangélica prisional, em sua vida ministerial, você transporta sementes sem que o saiba e vai fertilizando os lugares por onde passa. E as suas sementes sejam sementes boas, a semente da palavra de Deus, a Bíblia. Estou aqui com a Bíblia do capelão. Você vai ouvir agora o capelão prisional e o medo. Vamos avançar com todo entusiasmo através da palavra terapêutica do Deus Todo-Poderoso. Ele disse a Josué: vai agora. Josué 1:2, esforça-te e tem ânimo, pois serás bem-sucedido na chefia do meu povo. Josué 1:6, precisas apenas ser forte e corajoso. Josué 1:7, sim, ser ousado e forte, abandona o medo e a dúvida. Josué 1:9, vai para frente com coragem e ânimo. Josué 1:8, nós atuamos como capelães evangélicos prisionais, onde o Mestre Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, nos enviar, levando a água da vida, esclarecendo as Escrituras em nosso trabalho de aconselhamento espiritual. Com muita coragem e entusiasmo, fazemos isso para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ouça agora, chamado ou chamada para ser diferente. Você, capelão evangélico prisional, não é deste mundo. Se você é um discípulo de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, você é um estranho para esse mundo, você só está de passagem.
Você é um estrangeiro. Essa não é sua morada final. Você é uma criatura, você é uma criatura dos céus, da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, passando por esse mundo temporário em direção a uma eterna morada final, onde um dia você estará com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se esse mundo não é sua casa, meu amigo capelão evangélico prisional, você será diferente dele. Para você que segue a Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, quer saber o que isso significa? Significa que seus valores são diferentes dos valores das pessoas do seu redor. Você tem comportamento diferentes das outras pessoas. Você tem um sistema de crença diferente. Você será um pai, uma mãe diferente. Você será um marido ou uma esposa diferente. Você será diferente no jeito de criar e admoestar seus filhos a se relacionar com as pessoas dentro das Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. A Bíblia, estou aqui com a Bíblia do capelão. Você será diferente no jeito de lidar com alguém que te maltratou. Você será diferente no jeito de investir seu dinheiro em dízimos e ofertas e outros sentidos. Você será diferente no jeito que gasta seu tempo, mas quer saber o motivo. Este mundo aqui não é sua casa, não é nossa casa. Somos chamados para sermos diferentes. Agora, quer saber o que o capelão evangélico prisional precisa fazer para as pessoas amem segui-lo? Primeiro, ter um coração que inspire. Segundo, paixão por inspirar. Terceiro, vontade de capacitar. Quero aprofundar ainda mais na quarta característica, coragem para ser real, transparente, vulnerável, nem sempre ter todas as respostas, ficar de pé, humildade e confiança, tentar acertar mesmo quando você está morrendo de medo e achar que todos podem ver dentro de você, mas você assume seu papel acreditando que você deveria estar lá e você lidera com paixão, integridade, compromisso e não tenta convencer todos de que sabe o que está dizendo, mas mostra um líder centrado. E acredito que esse é o seu chamado e se você não acertar, vai tentar de novo, de novo, de novo, mas se acertar, nós vamos comemorar, nós vamos celebrar isso, não como eu, mas como nós, pois todos nós estamos fazendo junto algo melhor do que poderíamos fazer sozinho. Capelão evangélico prisional. Você precisa ter uma equipe de voluntários que segue o seu chamado, a sua visão para o ministério de capelania prisional evangélica. Esse é o momento na qual sua voz inspira um caminho melhor, quando você vê sua melhor versão refletida nos outros. É vislumbrar o que poderia ser inspiração que se espalha como fogo. É influência e todos têm influência. Nós acreditamos no poder da influência. A escuridão em nosso mundo precisando ser iluminada
pela palavra de Deus no ministério de capelania prisional que você está atuando. E detalhe, a escuridão em nosso mundo precisando ser iluminada, injustiças que precisam ser corrigidas, há conflitos que não podemos resolver, mas acreditamos que você pode, eis o trabalho do capelão evangélico prisional. Na verdade, você é a razão pela qual o Ministério de Capelania Prisional existe. Você foi chamado a ser orientador, conselheiro espiritual, mas também abertos a todos, porque todos têm influência. Cremos que Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, te colocou onde você está, na sua esfera de influência, com um propósito definido, específico. Capelão evangélico prisional ou capelã evangélica prisional. Queremos andar com você, te inspirar, capacitar, te ajudar a usar a sua influência e viver plenamente o seu propósito dentro da Sagrada Escritura. Vemos um mundo onde comunidades são transformadas, negócios estão trabalhando para o bem, igrejas estão aproveitando as oportunidades de levar a mensagem gloriosa do glorioso Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e tudo começa em nós, juntos, aprendendo uns com os outros, crescendo como líderes, vivendo o propósito de Deus, mudando o mundo, porque quando você melhora, todos nós melhoramos. Consegue entender tudo isso? Ouça agora nessa jornada terapêutica de capelania evangélica prisional. O capelão evangélico e a humildade. Antes de acreditarmos esse conteúdo em sua íntegra, preciso fazer uma pergunta. O que é humildade? A palavra humildade tem sua origem no grego antigo e sua fonte foge um pouco do conceito que temos do termo. A origem desse termo vem do grego humus, que significa terra. Esse mesmo vocábulo da antiga Grécia também deu origem às palavras homem e humanidade, significando primeiramente terra fértil e criatura nascida da terra, desenvolveu-se até ter o significado que conhecemos hoje. Humilde, obviamente, tem a mesma origem em humus, e vem do grego humilis, que significa literalmente aquele que fica no chão. Em latim, significa terra, derivado, por sua vez, do indo-europeu gion. Assim originou-se a palavra humilde, humilis, ou seja, o que fica no chão, que não se ergue. No sentido positivo, como um adubo para a planta, humildade, grego tapenotita, é a qualidade de que se age com simplicidade, uma característica das pessoas, e sabe assumir as suas responsabilidades sem arrogância, prepotência ou soberba. Em teoria, a humildade é tida como uma qualidade bastante positiva e benéfica, onde ninguém é pior ou melhor que os outros, estando todos no mesmo nível de dignidade, de cordialidade, respeito, simplicidade e honestidade. Ela faz com que o sentimento seja de extrema importância
porque faz a pessoa reconhecer suas próprias limitações com modéstia e ausência de orgulho. É uma verdadeira humilitas, que significa pouca elevação, com a ideia de modéstia. Que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, abençoe a sua vida, meu amigo ou minha amiga capelão ou capelã evangélica prisional, no quesito de humildade. Até o próximo vídeo, que vai continuar gerando saúde mental, emocional e espiritual em seu ministério de capelania prisional evangélica e ainda mais em sua vida pessoal. Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, parabéns para você. Você está conectado, ouvindo a jornada terapêutica de capelania prisional na Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Até aqui agora, nesse momento, você foi beneficiado em saúde mental, emocional e espiritual. Eu sei e você sabe. Agora, meu desejo é que você se prepare. Quer saber o que faz o capelão prisional evangélico alcançar o sucesso ministerial espiritual? Tem atitude, não fica esperando. Segundo, tem profissionalismo, é responsável. Terceiro, tem paixão, ama o que faz. Quarto, quer saber o que o capelão evangélico prisional, quer saber o que faz o capelão evangélico prisional alcançar sucesso ministerial e espiritual? É maravilhoso, comunicador, sabe expressar a palavra de Deus em aconselhamento religioso de forma incrível. Ainda mais é criativo. Depois de ter atitude, ter profissionalismo, ter paixão, ser um bom comunicador e ser criativo, você precisa ser um ótimo negociador. Eu quero que se lembre desses conceitos. Agora, se prepare para o sétimo. Um capelão evangélico prisional é um líder nato. Tem planejamento, tem resiliência, tem humildade, investe no aprendizado todo dia. O capelão evangélico prisional lê a Bíblia do capelão e ainda mais estuda teologia, psicologia pastoral, microexpressões faciais, inteligência emocional, programação neurolinguística e outros para melhorar o ministério de capelania prisional ao aconselhando. Eu quero que você se lembre dessa verdade. Agora,
para iniciar o seu trabalho de voluntário em capelania prisional evangélica, você precisa avaliar algumas questões básicas. Primeira, qual é o seu verdadeiro porquê? Segundo, quem é você? Você de fato sabe o que é sucesso espiritual, ministerial? Quais as suas principais habilidades? Quais são suas metas? Você está de fato comprometido ou comprometida a se dedicar, empenhar, focar, persistir e seguir cada passo que essa jornada de capelania evangélica prisional ofereceu a você nesse momento? Pare imediatamente de duvidar que não pode. Você pode, o poder da ação está com você. Se outras pessoas conseguem, você é capaz de construir sua trajetória de sucesso dentro das diretrizes ou regras espirituais da Sagrada Escritura, a palavra terapêutica de Deus. Você tem que assumir de uma vez por todas a sua missão, a sua chamada irresistível, o seu ministério de capelania. Quanto custa cada segundo de sua vida? Vale a pena continuar adiando as decisões mais importantes? Vale a pena continuar aceitando as insatisfações de uma vida que não te realiza? Quantas pessoas precisam do seu aconselhamento espiritual? Quantos estão contando com essa sua motivação, o seu entusiasmo para se levantarem diante da exposição da palavra de Deus que sai dos seus lábios? Você tem o poder de jamais se deixar contagiar por sentimentos negativos. Decida vencer hoje pela palavra de Deus em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, meu amigo capelão ou minha amiga capelã. O poder da ação está com você. Parabéns a você que esteve conosco nessa jornada terapêutica de capelania prisional evangélica. Eu sei que você aprendeu algo fascinante, fantástico e incrível. Agora, meu desejo é que você pegue a apostila e leia várias vezes sobre as microexpressões faciais, grave as imagens. Você vai gostar do resultado e muitos benefícios advirão. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, abençoe sua vida em todos os níveis e sentidos que se pode pensar ou imaginar no ministério de capelania prisional evangélica para a glória dele, pois a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sou o pastor Ademilson Pacheco, pastor e presidente da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, ainda mais capelão sênior. Estou aqui para servir a Jesus e servir a você. Cristo te abençoe.